Bem, estamos nós para uma aula sobre linguagem oral e linguagem escrita, registro formal e registro informal. Vamos lá, acompanhem aqui. Vejam como os meus aluninhos bichos estão acompanhando, bonitinhos. A língua que utilizamos não transmite apenas nossas ideias, transmite também um conjunto de informações sobre nós. As palavras e expressões que usamos mostram a que grupo social pertencemos, nossa idade, a região em que nascemos, nosso nível de estudos, etc. Bom, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que... Deixa eu tirar isso daqui. Quer dizer o quê? Que a maneira como nós falamos, as palavras que nós utilizamos, as expressões, as gírias, tudo... mostra, por exemplo, de que região nós somos, se nós somos cariocas, se nós somos do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, porque, obviamente, as pessoas do Rio Grande do Norte falam diferente das do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro. Os pronomes de tratamento aqui em São Paulo, que eu sou de São Paulo, por exemplo, nós usamos você. No Rio Grande do Sul, eles costumam usar o tu, no Rio de Janeiro também. No Nordeste também é diferente. A maneira como se fala, a modulação, o sotaque é diferente, os cariocas puxam os S's, os paulistas não, né? O pessoal do Nordeste fala diferente, até em virtude do clima. O vocabulário também é diferente, em alguns lugares a gente diz macaxeira, ou em outros aipim, em outros mandioca, que é a mesma coisa na verdade. A idade também, a idade da gente denuncia, quer dizer, a linguagem que nós utilizamos denuncia que idade nós temos. Eu, por exemplo, tenho 50 anos, 54, que eu acabei de fazer. As gírias que eu utilizo não são as mesmas gírias que os meus alunos de 10, 11 anos utilizam, por exemplo. Então, tudo isso, a língua que nós falamos, diz de que lugar nós viemos, de que região nós viemos, se nós temos mais ou menos estudos, né? Aqui, vejam o slide do lado direito, linguagem formal, aliás, do lado esquerdo, desculpem. Com a família e os amigos, nós usamos uma linguagem mais descontraída, ou seja, uma linguagem informal. Com superiores hierárquicos, quer dizer assim, com pessoas que mandam mais do que nós, né? Eu, por exemplo, sou professora. Quem é meu superior hierárquico? A coordenação, a direção. Então, com os superiores hierárquicos, nós usamos uma linguagem mais cuidada, ou seja, uma linguagem formal. Assim, podemos concluir que diferentes contextos sociais e comunicativos exigem diferentes linguagens. Por exemplo, eu não falo da mesma forma que eu falo na minha casa com pessoas no meu trabalho ou com os meus alunos. Na minha casa, eu tendo a falar de uma maneira mais relaxada, brincando, até cometendo erros de propósito para brincar. Aí, do lado direito, nós temos o seguinte: linguagem formal e informal. A gente está muito cansado. Caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. E aí, como você anda? E do lado direito, nós estamos muito cansados. Estou perdido e não sei chegar ao hotel. Olá, como você está? Então, dá para vocês perceberem aqui, né, que do lado, na primeira coluna, nós temos a linguagem informal. A gente está muito cansado. Do lado direito, na segunda coluna, a linguagem formal. Nós estamos muito cansados. No esquerdo, caramba, tô perdido e não sei chegar no hotel. É informal, a gente fala assim, né, consigo mesmo, com outras pessoas da família. Estou perdida e não sei chegar ao hotel. Se eu estiver no meio de executivos, né, dos meus chefes, eu vou falar dessa forma. E aí, como você anda? Falando mais relaxado, linguagem informal. Olá, como você está? Falando de uma maneira mais regrada, né, linguagem formal. Vamos passar para o próximo slide. Vejam aqui, linguagem coloquial e informal é a utilizada nas relações informais, sem muita preocupação com as normas. Predomina o uso de expressões populares, frases feitas, gírias, etc. Aqui eu tenho dois exemplos, vamos lá. Miga, estou impressionada, como você emagreceu, o que você fez? Activia, muito Activia. Eu achei essa tirinha maravilhosa, porque o papel higiênico, um rolo de papel higiênico cheio, falando com o rolo vazio. Miga, tô impressionada, como você emagreceu? Quer dizer, olha como o papel higiênico tá... Não tem mais papel higiênico, né? Aí a outra fala, Activia, muito Activia, que é aquele, não quero fazer propaganda, mas é aquele iogurte que faz as pessoas
não terem problemas de prisão de ventre. Então, elas vão mais frequentemente ao banheiro, automaticamente gastam mais papel higiênico, então acabou o papel higiênico. Que tipo de linguagem aqui o rolo está falando com o outro, o rolo cheio falando com o rolo vazio? Uma linguagem coloquial, informal, porque são dois rolos de papel higiênico, né? Um rolo e o outro, não sei como é que chama esse negocinho aqui, mas é o suportezinho que está sem papel. Então, linguagem coloquial. Agora, a segunda situação é um aluno falando com a professora. Viram aqui que a professora está com um ponto de interrogação, né? Não estou entendendo nada. Aí o menino diz, aí, professora, eu e os brother, tudo, tipo assim, não estamos achando maneiras paradinha do new português. Aí a professora, coitada, tá entendendo nada, né? Por quê? Porque ele está usando gírias que ele usa com os amigos dele. Na verdade, ele está usando a linguagem inadequadamente, porque ele está usando uma linguagem informal, coloquial, para falar com a professora. E nesse caso, nós pensamos assim, ele está num ambiente escolar, falando com uma pessoa que é superior a ele hierarquicamente, falando assim, superior no sentido de dentro da organização escolar, não é? Então, ele deveria estar falando de uma maneira mais formal, né? Professora, veja só, todos nós, eu e os meus amigos, não estamos achando muito interessante essas novas regras do português, entenderam? Então, ele não está usando a linguagem de uma maneira adequada, ou seja, ele está usando um registro coloquial e informal numa situação que deveria ser, que é uma situação mais formal, então ele deveria usar um registro formal, tá certo? É nóis, só demorou. Aqui o que vocês têm? Um grupo de amigos, né? Bem informal, estão vendo assim pela roupa deles, né? E a outra aqui não está entendendo nada. Linguagem coloquial, informal. Aqui eles estão usando a linguagem de uma forma adequada, porque eles estão num grupo de amigos, então a linguagem deles é essa mesma, coloquial, não tem nenhum problema, que é diferente da situação anterior do menino, aqui o menino falando com a professora, né? Que deveria ser outra linguagem. Próximo slide. Linguagem formal. Aqui nós temos um moço, um senhor que está no médico, e o médico, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí ele diz, o paciente, meu Deus, doutor, e quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Ou seja, para começar, o médico, essa situação é uma situação formal de paciente no médico, né? Mas o médico está usando o que a gente chama de jargão da medicina. Jargão é uma linguagem típica da profissão. Então ele diz, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumescência resultante de lesão inflamatória e necrose subcutânea. Aí, claro, o cara não vai entender nada, porque ele não é médico, ele é um paciente normal, né? Então, aqui também é um exemplo da linguagem formal, né, usada de uma maneira inadequada, porque o que o médico tem que fazer? Fazer com que o paciente dele entenda o que ele tem, né? E aí a linguagem que ele utilizou seria para ele usar com outro médico, conversar com um colega de profissão, não com o paciente dele. Aí só para vocês entenderem, você está com um processo de intumescência. Intumescência é quando uma coisa fica dura. Então, quando você tem um furúnculo, que é o que ele fala, explica no último quadrinho, um furúnculo. Um furúnculo é um negócio, uma bolinha dura que fica na pele, né? Então, intumescência é um endurecimento, um processo inflamatório. De lesão inflamatória, é um processo de inflamação. E necrose, aqui ó, necrose, é só lembrar da palavra necrotério, que é onde ficam os mortos. Necrose é quando morrem algumas células, no caso aqui. Subcutânea, sub é debaixo de, cutânea é cutis, que é pele. Então, seria assim um processo de inflamação, endurecimento, um endurecimento que resultou de um processo de inflamação de células mortas debaixo da pele. Isso é um furúnculo, né, no popular, na linguagem popular. Então, aqui a gente tem o exemplo da linguagem formal utilizada também fora do contexto que deveria ser. Por fim, temos dois ratinhos conversando.
Vejo que o nobre companheiro achou uma goiabada. Sim, e o distinto rapaz achou queijo. E aí eles estão se tratando formalmente como se tratam, por exemplo, os deputados, os senadores nas sessões do plenário, né, da Câmara e do Senado. Bom, um achou a goiabada, o outro achou o queijo. Provavelmente eles querem juntar a goiabada com queijo para fazer um lanchinho, né? Próxima lâmina. Aí a gente tem aqui um testezinho rápido para vocês. Bisa, Bisa, conta uma história dos tempos dos escravos. Claro, fia. Pega lá o jornal de hoje. Gostei muito desse quadrinho aqui, ó. Mais de 25 mil pessoas entram no ciclo do trabalho escravo a cada ano. Vamos entender, então. A fala das personagens é formal ou informal? É informal, né? Por quê? Porque a situação são dois bisnetos falando com a bisavó. Como é que eu sei que é uma situação, uma fala informal? Porque, ó, estão usando bisa, e aí ela diz assim, claro, fia, pega lá o jornal de hoje, fia, bisa. Então, isso me dá a resposta também da segunda pergunta, que a relação entre as personagens é familiar ou de trabalho? Familiar, porque ela fala fia e bisa. E é informal por causa dessa linguagem. Então, aqui está tudo certinho dentro do contexto. E vamos interpretar essa tirinha. A fala da bisavó indica que, letra A lei que acabou com a escravidão no Brasil no século XIX foi revogada pelo atual governo. Revogada é quando voltou atrás. Teve uma lei que foi promulgada, aprovada. Revogada é quando você volta atrás, desaprova aquilo que já tinha sido aprovado, tá? Por exemplo, todo mundo pode circular pela rua, só que a gente está em época de pandemia, então foi revogada, esse direito foi revogado, voltou para trás, ou seja, não existe mais, tá? A lei, e só para lembrar, a lei que acabou com a escravidão no Brasil é de 1888, a Lei Áurea. 1888 é século XIX, então essa lei foi revogada. Ou letra B, ainda hoje em pleno... Ixi, aqui é em pleno, errei. Ai, Jesus, Maria e José. Vou corrigir aqui, ó. Vou corrigir para vocês verem como é, porque o meu computador corrigiu danadinho, né? Como é a vida de um professor, ó, em pleno. A lei, ainda hoje, em pleno século XXI, agora está certinho, em pleno século XXI, existem pessoas trabalhando em condições desumanas, semelhantes à escravidão. É A ou B? Bom, gente, essa pandemia de coronavírus não fez com que a lei da escravidão fosse revogada, não, tá? É a letra B mesmo, porque o que ela quis dizer é uma metáfora. Ainda hoje, em pleno século XXI, existem pessoas trabalhando em condições desumanas, semelhantes à escravidão. Como assim? Algumas nem salário direito recebem. Em alguns lugares do país, Brasil, do mundo, inclusive, algumas pessoas trabalham em troca daquilo que comer só. E o salário mínimo, a gente sabe, aqui no Brasil é muito pouco, se eu não me engano, R$800, e isso muitas vezes não dá para pagar nenhum aluguel. Então, o que a bisavó está dizendo é letra B. Pega o jornal de hoje que a gente vai ver que tem muita gente aí trabalhando como se fosse escravo, né? Sem os patrões não respeitando os direitos dos empregados ou os salários não correspondendo àquelas necessidades básicas das pessoas, tá? Bom, era isso, dei aqui minha contribuição social. Bons estudos para vocês, espero que todo mundo tenha entendido essa lição de hoje, tá? Até a próxima!